E, aliás, ainda falando da Câmara dos Deputados, há expectativa da instalação nesta semana ainda de uma CPI para investigar as chamadas pirâmides financeiras e golpes com criptomoedas. Esse assunto ganhou destaque depois que os jogadores de futebol Scarpa e Mike relataram que levaram um golpe de 11 milhões de reais ao investir em moedas digitais. A lei que regula criptomoedas no Brasil passou a valer no final do ano passado e define que prestadoras de serviços de ativos virtuais só poderão funcionar se tiverem a autorização do Banco Central. E adiciona ainda ao Código Penal os crimes cometidos com essas moedas. O texto também determina que as empresas devem manter o registro das transações para ajudar no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Vamos debater este tema, então eu convido agora o deputado federal, que aliás pediu a abertura dessa CPI na Câmara, o Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, e também o advogado criminalista, professor da Faculdade de Direito da USP, Pier Paolo Bottini. Boa tarde, bem-vindo aos dois. Vou começar com o deputado Áureo Ribeiro, para a gente já olhar de que forma, deputado, o senhor acredita que essa CPI pode ajudar no combate aos crimes envolvendo as criptomoedas? Primeiro, quero ressaltar, eu fui o autor da legislação de criptoativos no Brasil, na regulamentação desses criptoativos. Então, essa lei que se tornou, foi sancionada no final do ano, que está sendo colocada em prática no Brasil, é de minha autoria. E também sou autor da CPI para que a gente possa separar aqui quem comete crime e quem trabalha certo. O que está acontecendo no Brasil é um desvio de finalidade. Quem trabalha com criptoativos são mais de 1 milhão de investidores lesados que acreditaram numa proposta apresentada, acreditaram no investimento prometido e que tiveram seus sonhos, rendimentos aqui perdidos através de algumas empresas que aplicaram alguns golpes com os brasileiros que já vem acontecendo há alguns anos, como o caso da Atlas Quanto, como o da GAS no Rio de Janeiro, e que tem lesado a população brasileira. Por isso que apresentamos essa CPI, para que possa ser apurado os crimes no Congresso Nacional, para que possa ter artifícios que possam ser colocados ali de instrumentos legais através da CPI, para que a gente possa penalizar quem pratica crimes com criptoativos. Quero ouvir também o doutor Pier Paolo Bottini sobre a criação dessa CPI. O senhor acredita que ela pode ajudar a diminuir esses crimes envolvendo as criptomoedas? Bom, boa tarde. Primeiro, até queria cumprimentar o deputado, a quem eu acompanho o trabalho de longa data por conta desse tema. Muito importante o projeto de lei, que agora se transformou em lei, como foi dito aqui, regulamenta esse campo das criptomoedas. E a CPI, a mim me parece que é importante, claro, desde que ela se fixe, como o deputado mesmo disse, no mau uso dos criptoativos. A gente sabe que os criptoativos são um avanço tecnológico importante, né? Eles têm facilitado transações comerciais, eles têm se mostrado até um investimento razoável, tanto que fundos e bancos sérios acabam adotando, colocando nas suas carteiras os ativos digitais. Mas, no entanto, como qualquer outro instrumento, muitas vezes eles são utilizados para finalidades criminosas, né? O deputado aqui mencionou uma delas, que é o objeto da CPI, que é justamente a fraude, né? Na verdade, o uso dos ativos digitais para chamar pessoas para investirem em projetos que, na verdade, não existem, né? Então, são pessoas que chamam, como você disse, jogadores de futebol ou outras pessoas, para que elas investam num suposto investimento que vai dar um retorno muito alto, garantido, alguns de mais de 50%, quando, na verdade, aquilo não é sustentável. Então, isso é uma fraude. Essa fraude precisa ser investigada, combatida e até servir de oportunidade para que o próprio parlamento pense em aprimoramentos dessa legislação ou da própria regulamentação. A gente tem que lembrar que a lei foi aprovada, mas ainda existe um trabalho grande de regulamentação sendo feito pelo Poder Executivo. É ele que vai definir quais são os parâmetros para o funcionamento dessas empresas prestadoras de serviços, que tipo de comunicação que elas têm que fazer sobre atos suspeitos de lavagem de dinheiro, de que forma que elas vão ser autorizadas, de que forma que elas vão ser organizadas. Várias delas já estão em funcionamento, tem aqui um período para que elas se adequem, mas é importante que tudo isso sirva de base para que nós possamos acompanhar essa regulamentação que está hoje em andamento pelo Ministério da Fazenda, para que ela seja uma regulamentação adequada
e impeça esse tipo de prática. Deputado, eu queria que o senhor respondesse sobre os desafios. Acredito que o senhor tenha se debruçado sobre esse tema, até para tratar dessa CPI. Quais são hoje os grandes desafios quando a gente fala das criptomoedas ou das moedas digitais, né? Porque ainda é visto com desconfiança esse ambiente. Se o senhor acredita que é possível torná-lo 100% seguro? Primeiro, ele é 100% seguro. E a gente tem que ter clareza, o Brasil faltava uma legislação que regulamentava isso no nosso país. Então, a gente já fez essa legislação, já aprovamos na Câmara, no Senado, já se tornou lei no Brasil e está sendo agora editada as portarias pelo Ministério da Fazenda, separando o que é investimento, o que é forma de pagamento. Então, vai ter ali o Banco Central envolvido, com mais a CVM, para dar clareza de quem transaciona, de quem investe, de quem usa um criptoativo no Brasil. Mas é importante a gente ressaltar, a CPI básico é para que a gente possa separar o joio do trigo. A gente tem muita gente que praticou crime com criptoativo pelo desconhecimento. Propostas apresentadas à população de retorno de 10, 20, 30% do seu valor investido. E a falta de conhecimento fez alguns brasileiros investir ali, pessoas que venderam casa, carro, pegaram todo sua rescisão e colocaram num investimento como esse. Pra você ter ideia, tem uma cidade no Rio de Janeiro que mais da metade da cidade estava investindo em criptoativo. Ali foi o oásis do criptoativo, que era a cidade de Cabo Frio. E ali tem mais de milhares e milhares de pessoas lesadas. A gente tem outros problemas, e no Paraná, em São Paulo, que também tiveram pessoas lesadas com crimes de criptoativo. E o que acontece com esse crime? Geralmente, as pessoas praticam crime, saem impunes, sem nenhuma resposta dos órgãos que tem que fiscalizar e que tem que punir essas pessoas. Por isso, a gente propôs uma CPI no Congresso Nacional, que vai ter oportunidade de aprimorar a nossa legislação, propor mudanças na legislação para penalizar pessoas que praticam crime com criptoativos, dar clareza a esse tema à sociedade, né, para que a pessoa possa também tomar os cuidados necessários de fazer os seus investimentos, de fazer as suas transações com criptoativo, e também colocar dando a certeza que o criptoativo é um meio seguro de você transacionar, de você tomar as medidas, as precauções necessárias para transacionar nesse mercado. Eu acredito muito nesse mercado inovador. A gente tem um crescimento absurdo, né, e eu posso falar assim, muito grande no nosso país. O Brasil é um dos países que mais utiliza a internet, o Brasil é um país que tem mais telefone celular do que brasileiro, o Brasil é um país que as pessoas têm sede por tecnologia, por isso a gente tem um crescimento muito grande com criptoativo, e a gente tem certeza que essa CPI pode esclarecer e separar quem trabalha certo de quem pratica crimes através de moedas, pirâmides financeiras estabelecida com criptoativo. Muitas pessoas estão achando que está comprando uma moeda popular chamada Bitcoin, mas não comprou nada. Foi investimento ali num criptoativo que ela não tem a custódia e ela foi lesada, levando ali todo o seu recurso financeiro. Por isso que essa CPI vai ser muito importante para a sociedade brasileira. E também buscar quem praticou esses crimes e penalizar quem praticou esses crimes. Doutor, como é que se torna esse ambiente mais seguro? Onde é que estão os ajustes a serem feitos na legislação? Veja, nós temos na Universidade de São Paulo, nós criamos um grupo de estudo sobre lavagem de dinheiro e criptoativos, e temos, inclusive, observado a legislação dos outros países que, de alguma forma, discutem esse tema há um pouco mais de tempo. E a gente pode dizer que essa lei que foi aprovada é uma lei moderna, é uma lei que traz pontos relevantes e, se bem regulamentada, ela pode impedir que criptoativos sejam utilizados, em especial para lavagem de dinheiro. Porque uma coisa que é importante que as pessoas saibam, o criptoativo em si, como o deputado disse, ele é absolutamente legítimo e útil de ser utilizado. Mas, por outro lado, como ele pode ser trocado, comprado e vendido de maneira anônima, é importante que se foque nessas empresas prestadoras de serviço de ativos virtuais, que são aquelas empresas em que as pessoas usualmente recorrem para transformar os reais em ativos virtuais. Então, o sujeito que vai comprar um Bitcoin, ele vai numa dessas plataformas, ele vai numa dessas empresas. Então, é importante que essa empresa tenha a obrigação de registrar quem é o seu cliente, de saber a origem, ou pelo menos ter alguma base da origem desse valor, e identificar operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Por exemplo, alguém sem capacidade econômica faz uma transação
com um número muito grande de recursos. Então, nesse caso, ele precisa comunicar o COAF, precisa comunicar as autoridades para que seja possível acompanhar essa movimentação e identificar um ato de lavagem de dinheiro. Talvez, e aqui, deputado, uma sugestão para a CPI, só para encerrar, seja importante verificar a necessidade da segregação de patrimônio dessas empresas, para que fique bem definido o que é o patrimônio da empresa e o que é o patrimônio dos seus investidores, justamente para que se evitem essa mistura patrimonial e que sejam lesados os consumidores ou aqueles que utilizam esse sistema. Eu acho que do debate a gente até conseguiu uma convergência, quem sabe até para um trabalho conjunto futuramente na CPI. Eu agradeço os dois. Deputado, só antes de me despedir, uma atualização sobre o andamento da CPI. Qual a previsão de instalação? A CPI está protocolada, já tem mais de 171 assinaturas dos deputados e deputadas. A gente está pedindo à mesa diretora, ao presidente Arthur Lira, para instalar essa CPI, para que a gente possa dar clareza a esse mercado, para que a gente possa melhorar até a nossa legislação. A CPI tem um foco específico, né? Eu quero ressaltar aqui que o foco específico é trabalhar com quem cometeu crimes e investigar quem cometeu crimes através de uma criptomoeda. Então, ela tem um foco determinado. E a gente trabalhar até para ver essa questão da legislação na segregação de patrimônio, que não está no texto da lei, mas também cabe a ter um fundo garantidor através do Banco Central, uma portaria emitida pelo Ministério da Fazenda com o Banco Central. Então, a gente tem clareza que a CPI pode ser de grande valia para que a gente possa esclarecer aqui crimes cometidos. Eu tenho certeza que vou contar com a sensibilidade, né, do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, para que a gente possa fazer a instalação o mais breve possível e esclarecer a sociedade brasileira. São mais de 1 milhão de pessoas que foram lesadas através de um crime cometido com criptomoeda de pirâmide, não com criptomoeda, quero deixar isso bem claro, de pirâmide baseada com criptomoedas. Então, a CPI era uma CPI para investigar pirâmide financeira com criptomoedas. Não é que quem comprou uma criptomoeda cometeu nenhum crime ou que não é seguro. A criptomoeda é totalmente segura, tem chave. A gente vai aqui trabalhar com quem cometeu crime, fazendo uma propaganda falsa e iludindo pessoas a entrar nesse mercado negro que foi praticado por essas empresas. Obrigada, agradeço a presença do deputado federal Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, e do advogado criminalista, professor da Faculdade de Direito da USP, Pier Paolo Bottini. Até uma próxima.